dentro dessa linha de argumentação, né, eu queria trazer um outro tópico que não foi trazido aqui. Primeiro, só para reforçar o tópico inicial, né, o livro do James Dunn, Jesus Recordado, ele vai falar aqui na página 509 a centralidade do reino de Deus, Basileia tu Theos, na pregação de Jesus, é um dos fatos menos discutíveis ou contestáveis sobre Jesus. Interessante, né? Ou seja, não há controvérsias. Realmente, o evangelho de Lucas, os sinóticos, a grande mensagem é a chegada do reino de Deus. Não há muita controvérsia sobre isso, não. Sobre essa mensagem futurista, né, tem um outro depoimento aqui que eu trago aqui, também do Gerd Thyssen, né, do livro, na página 193, que ele conta uma história ali de Eusébio de Cesareia, da História Eclesiástica 3:20.1, que ele fala ali dos netos de Judá, que era da família de Jesus, porque na autoridade principal ali, vamos chamar assim, não é bispo, né, mas a autoridade principal ali em Jerusalém, que estava orientando ali a comunidade cristã, judaica cristã, porque ainda está junto dos judeus, o cristianismo é uma seita judaica, é mais uma seita judaica. Quem está orientando ali os trabalhos ali em Jerusalém é Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago, ele vai ser morto lá em 62, até o Flávio Joséfo fala sobre isso. A Multiversal, mais uma vez, ela nega que o Jesus ali é o Jesus de Nazaré, quer dizer, é uma forçação de barra atrás da outra, né? Porque ali nenhum autor contesta, né? O Scania comprou o livro de R$1.000 da Alice Willey, que é uma grande especialista em Flávio Joséfo, grande especialista. Tem um compêndio de Flávio Joséfo que foi traduzido para o português, está lá na Amazon, e o Scania comprou, ele tem esse livro. Eu estou até hoje pedindo para o Scania, faz uma resenha do capítulo da Alice Willey. Ela é a grande autoridade em testemunho flaviano, cara. Eu quero saber o que a Alice Willey diz sobre ele, cara. Mas ele não faz. Sabe por que ele não faz? Porque ela vai falar tudo exatamente o contrário que eles estão pregando. Agora você vai questionar a Alice Willey? Pô, tu pagou R$1.000 pelo livro dela, cara? Bom, tudo bem. Aí, esse testemunho aqui vem do Eusébio de Cesareia, que vai falar dos netos. Esses são os netos da parte de José, tá? Que são da família de Jesus. Quando Tiago, irmão de Jesus, morreu, para suceder ali, eles indicaram alguém da família de Jesus. Então, esses netos aqui são da família de Jesus. Criou-se ali tinha uns parentes ali da família de Jesus. Então, o imperador, na época, o Domiciano, ele chamou esses dois parentes de Jesus para conversar com eles, tá? E ali o Domiciano viu que eles eram pessoas bem rudes, pobres. Outra coisa que inventaram, que Jesus era rico. Inventaram essa história que Jesus, a família de Jesus, entendeu? É uma coisa atrás da outra. Aí inventaram que Jesus é rico. Bom, tudo bem. Aí esses parentes aí são super pobres, é gente camponesa, mão calejada. O Domiciano, a primeira coisa que chamou a atenção dele foi a mão calejada do cara. Esse cara aqui passa o dia inteiro na roça, pô. Esse cara que está o dia inteiro na roça. Aí eles dão um testemunho. Olha, quando eles perguntaram sobre Cristo e a forma, o lugar e o templo do seu reino, pô, beleza, é isso que a gente está querendo saber, né? Eles responderam que não era deste mundo e dessa terra, que antes era um reino dos céus e dos anjos, e que só chegaria no fim do mundo, quando Cristo aparecesse em glória para julgar os vivos e os mortos. Olha que coisa! Temos aqui mais um futurista. Esse aqui é um depoimento, é daqueles que eu já tinha citado, né? Tem mais esse aqui, do século I, hein? Século I aqui, citado. Mas, afinal, Antônio, você está falando de reino aí. Os Flaviano diz que é o reino lá do Vespasiano, né? Mas não é óbvio que é o reino, porque o único reino que tem é o Império Romano, não é isso, Antônio? Então, de onde vem esse reino?
esse reino vem da onde? Inventaram. Jesus inventou isso? Não, ele não inventou. A multiversal pavloviana tem uma outra característica. Ela suprime, simplesmente não existe, suprime textos de Qumran. Literatura judaica não existe. Não existe. Eles parecem que estão no século XIX, quando ainda não tinha Qumran. Então, aqui o Gerd Thyssen e o James Dunn também vai falar a mesma coisa. Página 273 de Gerd Thyssen. Ele vai listar ali um monte de textos judaicos anteriores a Vespasiano, vamos combinar assim? Anteriores a Vespasiano, que fala do tal reino. Fala do tal reino. Aqui, Testemunho de Dan, que é um do Testamento dos 12 Patriarcas. Isso foi escrito no século II a século I a.C. Ali fala da batalha de Beliar e da vingança sobre os seus inimigos. Pois o Senhor estará no seu meio e o santo será o seu rei. Opa! Rei! Está falando de rei aqui, cara. Outro, Qumran, QM 6.6, fala dos filhos da luz. Aí fala assim, e o reinado pertencerá ao Deus de Israel, e ele demonstrará poder por meio dos santos do seu povo. Opa! Reino de Deus aqui está lá nos essênios. Os essênios estão falando em reino de Deus. Outro, ascensão de Moisés, final do começo do século I. Já é final do século I. E ali também fala... Então acontecerá o seu reinado de Deus sobre todas as criaturas. Isso é um texto judaico, tá? Não é um texto cristão. Então Satã terá um fim e a tristeza será eliminada com ele. Tá? Oráculo sibilino, século II a.C. Ali fala, então ele se instalará seu reino por todos os tempos sobre todos os homens. Ele que outrora deu uma lei santa aos piedosos. Também Salmos de Salomão, capítulo 17. E o reinado do nosso Deus está por todos os tempos sobre os gentios, justamente com o juízo. Então, você não pode simplesmente ignorar toda essa literatura judaica. Não é uma, nem duas, nem três. São vários textos judaicos anteriores ao cristianismo. Estão ali, naquele ambiente, naquele local, por volta daquela época, e aquilo está circulando. Então, existe uma expectativa apocalíptica. Tem um livro de Enoque que fala o tempo inteiro de Apocalipse. Existe uma apocalíptica judaica que você não pode ignorar. Quem criou isso não foi o Vespasiano, já está falando de reino antes. Então, é dentro dessa perspectiva que você tem que analisar Jesus. O Jesus do século XIX, ali do Jesus histórico, né? Houve uma linha de historiadores ali que começou a se afastar do Jesus judaico. Começaram a dizer, inclusive, que Jesus não era judeu. Começaram a dizer, o Jesus da terceira busca em diante, ali dos anos 80, mais em diante, o próprio John P. Meyer escreveu um livro que é O Jesus Marginal. Ele vai ressaltar essa posição de que ele está no meio judaico. Então, se você perde isso de perspectiva, e a multiversal perdeu completamente, porque o Jesus da multiversal nasceu da cabeça de Roma, não nasceu no ambiente judaico. Então, isso é perder totalmente de perspectiva o que é o Jesus, né? Você tem que analisar dentro desse contexto judaico. E ali, nesse contexto judaico, vai estar falando do tal reino de Deus. Então, da onde veio o reino de Deus? Da tradição judaica da época.